Caríssimos alunos, saudações cordiais. Eu sou o professor Luciano Gomes e agora irei ministrar para vocês uma videoaula sobre os vírus. No entanto, antes da gente começar a nossa aula propriamente dita, quero apresentar 3 palavras extremamente importantes para vocês como forma de reflexão. E quais seriam essas 3 palavras? A primeira é serenidade. Depois, coragem e sabedoria. Eu quero dizer para vocês que precisamos ter serenidade nesse momento de caos que nós estamos vivendo. Devemos ter coragem para ir em frente mesmo diante do medo e sabedoria para a gente fazer a coisa certa da forma certa. Quero começar essa aula citando um teólogo americano chamado Nibel, que em sua oração ele já trazia essas 3 palavras que eu citei anteriormente. Ele falava: Senhor, dai-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Dai-me coragem para mudar aquilo que pode ser mudado. E dai-me sabedoria para que eu possa diferenciar uma da outra. Pois bem, pessoal, então por que estudar os vírus? Existem várias razões que justificam o estudo dos vírus. Dentre elas é compreender a sua importância biológica, identificar suas características e conhecer algumas das doenças virais. E quais seriam os objetivos do aprendizado? Então, espera-se que após o estudo desse assunto, o aluno seja capaz de definir vírus, citar suas principais características, bem como descrever o ciclo de vida dos vírus e ser capaz de apontar as principais doenças virais. Pessoal, é importantíssimo destacar que este assunto, vírus, é um assunto presente na base curricular, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. E sem contar que é um assunto recorrente, é um assunto clássico no Exame Nacional do Ensino Médio, o famoso Enem, e também cai nos vestibulares tradicionais das faculdades particulares, então fica ligado. Então, para começarmos nossa aula propriamente dita, uma pergunta se faz necessário, dando início aqui a uma contextualização. O que vem a ser um ser vivo? E aí, o que é que você acha? O que vem a ser um ser vivo? Então, pessoal, para ser um ser vivo, ele deve apresentar características específicas, características exclusivas que somente eles possuem. E se não tiver uma dessas características, não é classificado um ser vivo. Então, professor, quais seriam essas características? Eu vou citar para vocês agora, presta bem atenção para não esquecer. Então, a primeira característica é o metabolismo. E o que vem a ser o metabolismo? É um conjunto de atividades químicas que acontecem no interior das nossas células, envolvendo tanto a absorção quanto a liberação de energia. Então, essa é a primeira característica, metabolismo. Somente os seres vivos têm metabolismo, ok? Outra característica dos seres vivos é a organização celular. Somente os seres vivos têm a sua estrutura formada por célula. Sabemos que a célula é a unidade estrutural e funcional dos seres vivos, ou seja, a célula forma a estrutura do corpo dos seres vivos e a célula também realiza funções. A gente vai ver mais adiante que os seres podem ser formados por uma única célula, são chamados de unicelulares, como por exemplo as bactérias, e podem ser formados por 2 ou mais células, chamando seres pluricelulares ou multicelulares, tá certo? Nós vamos ver nos próximos slides. E outra característica de um ser vivo é o crescimento. Somente os seres vivos têm a capacidade de crescer. Outra característica é a reprodução. Professor, o que vem a ser reprodução? É simples, a reprodução é o ato pelo qual as espécies se multiplicam. A reprodução é o ato pelo qual as espécies se perpetuam. E a reprodução só acontece devido à fecundação. E o que seria a fecundação? É a união do gameta sexual masculino, espermatozoide, com o gameta sexual feminino.
uterino, o óvulo. Outra característica exclusiva dos seres vivos é a evolução e, posteriormente, a adaptação. Então, para ser um ser vivo, tem que apresentar essa característica ou alguma delas. E quando eu falo ser vivo, pessoal, é interessante que vocês coloquem na mente que, de uma forma geral, os seres vivos podem ser classificados em 3 grandes grupos: os animais, sejam eles racionais ou irracionais, os vegetais e os micro-organismos. Fica ligado. Com isso, pessoal, estamos diante aí de uma quantidade enorme de seres vivos, sejam eles vegetais, sejam eles animais ou micro-organismos. E essa grande quantidade diversificada de seres vivos dá-se o nome biodiversidade. E não é fácil estudar essa biodiversidade. Com isso, os pesquisadores, os estudiosos da época, ficavam se fazendo a seguinte pergunta: como estudar essa biodiversidade? Então, pessoal, vamos entender como tudo isso começou ainda dentro da contextualização, fazendo um breve histórico. Então, foi necessário classificar esses seres vivos dentro da biodiversidade. Então, as primeiras pessoas que estudaram a classificação dos seres vivos foram os homens primitivos. E como se deu a classificação dos homens primitivos? Então, eles classificaram os seres vivos em seres perigosos e não perigosos. Classificaram em seres comestíveis e não comestíveis, assim como em seres venenosos e não venenosos. Depois, dando continuidade, surgiu aí o filósofo Aristóteles no século IV a.C., dando sua contribuição na classificação dos seres vivos para facilitar o estudo dos mesmos, classificando em animais, aqueles que têm movimento, e plantas, aqueles que não têm movimento. Em seguida, surge aí o seu sucessor, chamado Platão, e na sua classificação ele levou em consideração as plantas, classificando as mesmas em gramíneas, ervas, arbustos e árvores. Agora atenção, galera, preste bem atenção agora no que eu vou falar. Esta classificação é uma classificação artificial. Por que, professor, uma classificação artificial? Porque eles utilizaram apenas um único critério e de forma aleatória. Em seguida, pessoal, por volta do século XVIII, surge aí um botânico sueco chamado de Linneu, conhecido como o pai da taxonomia. Pois é, nós iremos estudar detalhadamente nas próximas aulas esse assunto chamado taxonomia, que se ocupa em dar um nome científico a todas as espécies de seres vivos, seja animal, vegetal ou micro-organismo. Daí ele criou as classes taxonômicas. E já para adiantar para vocês, as classes taxonômicas são 7. E quais são elas? Seria o reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. Para a galera que vai fazer aí a prova do Enem, tem até uma dica para decorar essas classes taxonômicas, que seria reficofage, ou seja, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Não se preocupe em memorizar isso agora, porque teremos futuramente uma aula específica sobre o assunto taxonomia. Em seguida, pessoal, surge aí o Robert, já por volta do século XX, e Robert deu uma grande contribuição. Pois bem, por que ele deu essa grande contribuição? Porque ele criou os 5 grandes reinos que governam aí os seres vivos. E quais seriam, professor, esses reinos? Fala para mim, professor. Então eu falo agora. O primeiro reino criado por Robert, lá por volta do século XX, é o reino Monera, seguido do reino Protista, reino Fungi, reino Plantae e reino Animalia. Ô, professor, tem como pincelar mais ou menos de que se trata cada um desse reino? Tem sim. Lembrando que também o estudo dos reinos nós iremos ver em uma aula específica. Mas voltando aqui, o reino Monera é o reino, pessoal, dos seres mais simples, mais primitivos, onde estão presentes aí as bactérias, as algas azuis,
ou cianofíceas ou cianobactéria. Já o reino protista está presente aí os protozoários e algumas algas. E o reino fungi está presente aí os fungos, tanto os fungos causadores de doenças como os fungos comestíveis. No reino plantae estão aí todas as plantas, desde as plantas aquáticas quanto as plantas terrestres. No reino animalia está presente todos os animais, sejam racionais ou irracionais. E todos esses seres vivos, eles recebem uma outra classificação. E essa classificação geral dos seres vivos o classificam quanto ao número de células, quanto ao tipo de células e quanto ao tipo de nutrição. Ô professor, quanto ao tipo de célula, como podem ser classificados esses seres vivos que nós vimos aí? Desde as bactérias até os animais. Quanto ao tipo de célula, pessoal, os seres vivos podem ser classificados em unicelular ou pluricelular, também chamado de multicelular. Professor, o que seria um ser unicelular? É aquele ser formado por uma única célula, exemplo, as bactérias. Seres pluricelulares são aqueles formados por duas ou mais células, exemplo, os animais, os vegetais, entre outros. Professor, quanto ao tipo de célula, como pode ser classificado essas células? As células são classificadas em células procarióticas e células eucarióticas. As células procarióticas são as células mais simples, pobres em organelas. As organelas, só por curiosidade, são diferentes estruturas celulares que desempenham funções específicas. Então, as células procarióticas é pobre em organela, tendo basicamente aí a única organela é chamada de ribossomos, que vai fazer a síntese proteica nesses seres que têm essas células procarióticas. Já as células eucarióticas são as células mais complexas, ricas em organelas, tá certo? Professor, e quanto ao tipo de nutrição? Os seres vivos são classificados em seres heterótrofos e seres autótrofos. Professor, o que vem a ser um ser heterótrofo? Ser heterótrofo são aqueles seres que não são capazes de produzir seu próprio alimento. Exemplo, os animais. E os seres autótrofos são todos aqueles seres capazes de produzir seu próprio alimento, que são aí as plantas, os vegetais, porque as mesmas realizam fotossíntese. E o que vem a ser fotossíntese, professor? Eu vou falar agora, mas também é uma aula específica que nós iremos ter futuramente. Seres autótrofos, que são as plantas que são capazes de produzir seu próprio alimento através de um fenômeno fisiológico chamado fotossíntese. Professor, e o que vem a ser fotossíntese? Fotossíntese nada mais é do que o processo pelo qual as plantas captam a energia luminosa e reagem com elementos químicos presentes no solo, que vem a ser água e sais minerais, e através de uma clorofila, que é um pigmento especial que, além de dar cor verde à planta, capta 3% de energia luminosa, vai transformar essas substâncias inorgânicas em compostos orgânicos. Em outras palavras, a fotossíntese é a transformação da energia radiante, da energia solar, em energia química chamada aí de ATP, trifosfato de adenosina, que nós também iremos estudar de forma detalhada nas próximas aulas. Fica ligado e vamos continuar com nossa aula. Daí, galera, imagina que você está aí do outro lado já se perguntando, e os vírus? A aula não é sobre vírus? Onde é que estão os vírus? É isso mesmo, você deve estar fazendo essa pergunta, mas como eu falei, inicialmente seria feita toda uma contextualização com esse breve histórico para a gente saber onde e quando entram os vírus. Daí surge essa pergunta, e os vírus, professor? Muito bem, vamos entrar agora nos vírus após esta contextualização. Pois bem, pessoal, por volta do século XIX, surge aí um cientista chamado Matias, e ele, juntamente com outros colaboradores, criaram aí a teoria celular. Ô professor, o que vem a ser a teoria celular? O que a teoria celular diz? A teoria celular são conceitos acerca da célula, e uma das principais contribuições da teoria celular, ela diz o seguinte: todos os seres vivos são formados por células, exceto os vírus. Então, pessoal, os vírus, grava já essa informação, são seres que não têm célula. Ô professor, mas o senhor não falou que os seres vivos são classificados quanto ao número de células em seres unicelulares ou pluricelulares? Verdade. Porém, os vírus recebem outra classificação, são seres acelulares. Ô professor, o que vem a ser acelular? São seres desprovidos de células.
Daí então uma pergunta se faz necessário. Professor, fala para mim o que vem a ser um ser vivo. Então vamos agora conhecer a definição de vírus. O que vem a ser vírus? De antemão já posso afirmar para vocês que é um assunto bastante discutido desde os tempos remotos. Existem dois grupos de cientistas, aqueles que dizem que o vírus é um ser vivo, e existe outro grupo de cientistas que diz que os vírus não são seres vivos. Pois bem, o professor pode detalhar para mim o que faz um cientista dizer que o vírus é ser vivo e o que faz um cientista dizer que não é um ser vivo? Pois bem, para os cientistas que concordam, que defendem, que acreditam que os vírus são seres vivos, eles dizem que os vírus são seres vivos porque os vírus são seres acelulares formados por ácidos nucleicos, ou seja, formado por DNA ou RNA e proteína, e que tem a capacidade de se reproduzir no interior de uma célula hospedeira. Para esse cientista, os vírus são seres vivos porque têm capacidade de se reproduzir, apresentam esse material genético, que pode ser o DNA ou RNA, e que são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, os vírus só sobrevivem dentro de uma célula, seja ela animal ou vegetal. Já com relação aos cientistas que não consideram os vírus como sendo ser vivo, eles dizem isso porque eles afirmam que eles só sobrevivem dentro de uma célula hospedeira. E é isso mesmo, pessoal. Os vírus só sobrevivem dentro de uma célula hospedeira. Diga-se de passagem que os vírus estão entre a bioquímica e a biologia. Pois bem, então, quando o vírus não está dentro de uma célula hospedeira, seja animal, seja vegetal, ou até de uma bactéria, ou seja, os vírus que estão infectando bactérias são chamados bacteriófagos. Esse é um outro assunto. Mas vamos lá. Quando o vírus não está dentro da célula hospedeira, ele recebe um nome chamado vírion. Porém, quando está dentro da célula hospedeira, ele chama-se vírus. Ô professor, se alguém hoje me perguntar o que é um vírus, qual seria a definição mais correta para eu falar? Você pode afirmar para toda e qualquer pessoa que os vírus são entidades biológicas. Professor, quanto à importância biológica dos vírus, por que é importante estudar os vírus? Pessoal, preste bem atenção. É extremamente importante estudar os vírus, pois eles são causadores de doenças, sejam em humanos, em animais e nos vegetais. Professor, apresente para mim, por favor, aí as principais características dos vírus. Então, vou trazer algumas delas, pessoal. Então, quanto ao material genético, os vírus podem ter DNA ou RNA. Para quem não lembra, o DNA nada mais é do que a maior molécula orgânica encontrada nos seres vivos. É formado por uma dupla hélice e o RNA é um material genético formado por uma fita única, tá certo? Quanto ao tamanho, os vírus são extremamente pequenos, podendo atingir aí a 200 nanômetros. E quanto às formas, pessoal, os vírus podem se apresentar de diferentes formas. Uma delas é na forma de icosaédricos, assim como formas helicoidais e formas complexas. Pois bem, pessoal, outro item extremamente importante no estudo dos vírus está relacionado ao ciclo de vida dos vírus. Isso mesmo. Esse ciclo de vida, geralmente, dos vírus são de aproximadamente 14 a 15 dias. E esse ciclo de vida está relacionado ao mecanismo de infecção viral, que começa primeiramente com um contato dessa partícula viral, chamada vírus, com a célula hospedeira. O hospedeiro pode ser tanto os humanos, quanto os animais, quanto os vegetais. Após um contato, a entrada do vírus nessa célula. Isso mesmo, o vírus ele penetra na célula através de ações enzimáticas. E dentro da nossa célula, dentro do nosso corpo, esses vírus têm a função basicamente de se reproduzirem, ou seja, de se multiplicarem. E em seguida, eles são colocado para fora do nosso corpo por diferentes formas. E esse ciclo de vida se divide basicamente em ciclo lítico e ciclo lisogênico. Pois bem, professor, o que vem a ser o ciclo lítico? O ciclo lítico nada mais é do que quando o vírus entra na nossa célula, ele se reproduz, a célula não aguenta mais e coloca para fora. Já o ciclo lisogênico, um pouco diferente, acontece por brotamento. Esses vírus entram em nossas células, se reproduzem. Depois, quando a célula coloca
expulsa esses vírus terminam levando pedaços das nossas membranas, causando aí maiores danos ao nosso corpo, tá certo? Isso acontece, eu já vou adiantar para vocês, com o novo coronavírus que nós vamos ver mais adiante, tá certo? Professor, e quanto às doenças? Pode citar para nós algumas delas? Posso sim. Então, as doenças virais, ou seja, as doenças causadas por vírus, eu posso citar a dengue, a famosa dengue, a zika, a chikungunya e agora a mais recente, que é a Covid-19. Então, fica ligado nos próximos slides que irei detalhar basicamente agora sobre a Covid-19. Então, pessoal, eu trago para vocês aqui algumas curiosidades. Vê só, eu estou percebendo que as pessoas estão confundindo muito aí dois termos interessantes, que é gripe e resfriado. Tem pessoas que estão com resfriado dizendo que está com gripe, tem pessoas que estão com gripe dizendo que está com resfriado. Então preste atenção. Primeiramente eu quero dizer para vocês que a diferença entre gripe e resfriado não está nos sinais, ou seja, nos sintomas, não está nem nos sinais, nem nos sintomas. Ô professor, e a diferença entre gripe e resfriado? Está baseada em quê? Está baseada no agente causador. Então vê só, gripe é causada pelo vírus da influenza, já os resfriados são causados por outras famílias, outro grupo de vírus, como por exemplo os retrovírus, o adenovírus e os coronavírus. Então, pessoal, grava bem essa dica. Gripe é causada pelo vírus da influenza, já o resfriado é causado por outro grupo de vírus, como por exemplo, retrovírus, adenovírus e o coronavírus. Ainda dentro das curiosidades, trago para vocês dois importantes temas que as pessoas também estão usando muito em nosso dia a dia e estão utilizando também de forma errada. Então, preste bem atenção. Quais seriam esses temas? Quarentena e isolamento. Uma é diferente da outra. Tecnicamente falando, dizemos que uma pessoa está em quarentena, aquela pessoa que fica isolada, ou seja, em quarentena é a pessoa que está doente ou a pessoa que teve contato com outra pessoa que porta aquele determinado micro-organismo, que porta um vírus, que porta uma bactéria, dentre outros. Então, quarentena é a pessoa doente que fica isolada para não transmitir esse vírus, tá certo? Quarentena é um período de observação. Então, quem não tem doença, quem não teve contato, não está em quarentena, está em isolamento. Ok, pessoal? Então, o que vem a ser isolamento? Isolamento nada mais é do que uma estratégia que visa diminuir a transmissibilidade da doença, ou seja, fazer com que essa doença se propague de forma rápida. E com isso, se a pessoa utilizar essa estratégia de isolamento social, vai permitir fazer aí com que a curva se achate. A função básica é achatar a curva para não colapsar o sistema de saúde, tá certo? Então, grava isso, são coisas diferentes. Quarentena é a pessoa que está doente, que fica isolada. E isolamento social é uma estratégia para diminuir a transmissibilidade da doença, a transmissibilidade do vírus. Conhecendo um pouco sobre o famoso coronavírus, o nome dele é SARS-CoV-2. Isso mesmo, SARS-CoV-2. O que vem a ser, professor, SARS-CoV-2? É o vírus que causa a Covid-19. Ele foi denominado assim pelo Comitê Internacional de Taxonomia dos Vírus. E uma informação importante é que em 1968, um grupo de cientistas na Inglaterra, ao estudarem esse vírus, SARS-CoV-2 ou coronavírus, perceberam, ao observarem o microscópio, que esse vírus ele se apresentava como se fosse uma coroa, que em latim significa corona, por isso o termo coronavírus. Pessoal, então quanto à origem, todos nós sabemos que os morcegos são os principais reservatórios desses vírus. Porém, acredita-se que na China, alguma pessoa deva ter comido aí o
pangolim. Para quem não conhece o pangolim é um mamífero selvagem que é comercializado na China e de forma ilegal. Então alguém deve ter comido esse pangolim e esse pangolim deveria estar infectado com o vírus, e esse vírus sofreu mutação e começou a ser transmitido entre humanos, ou seja, de homem para homem. As doenças que são transmitidas de animal para o humano ou vice-versa recebem o nome de zoonose. Professor, então, o que vem a ser Covid-19? Muito bem. Para que você entenda o significado do nome, Covid-19, eu vou tentar detalhar para vocês, para que vocês entendam. Então, preste bem atenção. O CO quer dizer corona, o VI quer dizer vírus e o D, díase. Ou seja, significa doença do coronavírus. Essa doença foi denominada assim pela Organização Mundial de Saúde, onde o primeiro paciente a apresentar esta doença aconteceu na cidade de Wuhan, na China, precisamente no dia 17 de novembro do ano de 2019. Por isso, o nome Covid-19. E tecnicamente falando, pessoal, não é uma doença, e sim uma síndrome. Por que, professor, é uma síndrome? Porque apresenta um conjunto de sinais e sintomas que são comuns em outras patologias, ou seja, que são comuns em outras doenças. Professor, então, quanto à estrutura do coronavírus, do SARS-CoV-2? Muito bem, esse SARS-CoV-2 ou coronavírus apresenta um núcleo, que dentro desse núcleo está aí o seu material genético, que é o RNA, que é um filamento único, e está envolvido por um capsídeo. Esse capsídeo ele é proteico, e quando o núcleo se junta a esse capsídeo, dá-se o nome de nucleocapsídeo. Ele também apresenta o procapsídeo, e nas suas extremidades apresentam proteínas S, chamada de espículas. Essas proteínas, elas têm afinidade, irão se ligar a enzimas que estão presentes aí, que são precursores do AC2 e do DDP4, que estão presentes nos pulmões, nos rins. Por isso que esses vírus têm predileção por esses órgãos, assim como pelo sistema cardiovascular e o sistema digestório. Quanto à transmissão, pessoal, se dá de 3 formas: por meio de gotículas, ou seja, ao falar, ao espirrar ou ao tossir, a pessoa pode transmitir esse vírus. Também por meio de superfície, assim como por meio de aerossol, que é através do ar. Pessoal, um item extremamente importante a ser destacado é quanto ao sequenciamento genômico desses vírus. Muito bem, professor, por que o sequenciamento genômico dos vírus foi importante? Primeiro, eu quero dizer para você que o sequenciamento é uma leitura do material genético dos vírus, é uma impressão digital. Os vírus, eles não têm sistema de reparo, por isso eles sofrem muita mutação, esse coronavírus. E o que vem a ser a mutação, professor? A mutação é uma alteração físico-química do material genético, e isso dificulta, pessoal, a produção de vacinas e de outros medicamentos. Mas graças a Deus nós fomos felizes, porque logo no início 2 pesquisadoras da USP conseguiram fazer o sequenciamento genômico do vírus, exatamente do coronavírus. Pessoal, com relação ao item manifestações clínicas, ou seja, quais são os sintomas de uma pessoa portando aí esta doença Covid-19? Então, são vários os sintomas, desde um estado gripal, febre, dor de cabeça, hipogeusia. Ô professor, e o que vem a ser a hipogeusia? É nada mais, nada menos do que a diminuição do paladar, assim como pode apresentar hiposmia, que na realidade é a baixa sensibilidade olfativa, ou seja, a pessoa tem dificuldade aí de sentir o cheiro, o odor. Tá certo? Bem como nos estádios mais avançados pode ter aí infecção pulmonar, dentre outros sintomas. E com relação aos exames para detectar aí a presença do vírus, eu posso destacar 3: a sorologia,
os exames moleculares e os testes rápidos. A sorologia, pessoal, esse exame vai indicar a presença dos anticorpos relacionados ao coronavírus. Já os exames moleculares, eles vão identificar a presença de material genético do vírus. Pois bem, pessoal, então, professor, como prevenir? Existem formas? Existem formas. As formas são essas que estão sendo alardeadas, estão sendo divulgadas aí pela imprensa e todos nós sabemos quais são. São as medidas de higiene, lavar bem as mãos com álcool e sabão, álcool gel, álcool 70, manter o isolamento social de início para tentar diminuir a transmissibilidade da doença, fazer com que a curva venha achatar e evitar aí o colapso do sistema de saúde, tá certo? Além disso, pessoal, existem algumas medidas, né, que hoje obrigatória, é o uso da máscara, também ajuda a diminuir essa transmissibilidade, assim como, pessoal, é importantíssimo a gente estimular o nosso sistema imunológico, o nosso sistema de defesa contra todo e qualquer micro-organismo, e o que pode fazer com que o nosso sistema imunológico seja estimulado a gente precisa dormir bem, no mínimo 8 horas, precisamos tomar bastante água, precisamos realizar atividades físicas, ter uma boa alimentação, não ter vício, isso tudo colabora para estimular o nosso sistema imunológico. Com relação ao tratamento, pessoal, ainda não existe medicamento específico para combater esse coronavírus, tá certo? Ainda não desenvolveram medicamentos ou anticorpos que possa combater ele de forma específica. Existe aí a soroterapia, outras formas de tentar aí diminuir alguns sintomas, mas medicamento específico ainda não tem, assim como a vacina, mas os grupos de pesquisa espalhados no Brasil e no mundo estão aí batalhando para conseguir o mais rápido possível desenvolver vacinas ou medicamento específico para o combate do coronavírus. Então, pessoal, chegando ao final da nossa aula, a parte teórica, após ter feito toda a contextualização, um breve histórico e uma abordagem sobre os vírus e um detalhamento um pouco mais exatamente do coronavírus ou SARS-CoV-2, chegou a hora de exercitarmos a nossa mente. Então, eu trouxe para vocês uma questãozinha do Exame Nacional do Ensino Médio, uma questão do Enem. E você pode estar se perguntando, professor, eu sou aluno do Fundamental, eu tenho condição de responder uma questão do Enem? Tem. Assim como os alunos do ensino médio têm condição de responder a questão do Enem, os alunos do fundamental, do ensino fundamental, também têm condições de responder uma questãozinha do Enem após ter assistido a esta aula. Então, eu trouxe para vocês uma questão do Enem do ano de 2014, exatamente a questão 52. Vamos ler comigo o enunciado da questão para, em seguida, no próximo slide, tentarmos achar a resposta. Então, no ano de 2009, registrou-se um surto global de gripe causada por um variante do vírus influenza A, designada H1N1. A Organização Mundial de Saúde, OMS, solicitou que os países intensificassem seus programas de prevenção para que não houvesse uma propagação da doença. Uma das ações mais importantes recomendadas pela OMS era a higienização adequada das mãos, especialmente após tossir e espirrar. Pois bem, pessoal, então, a ação recomendada pela OMS tinha como objetivo o quê? Vamos ler as alternativas e ver qual a correta. A recomendação da OMS tinha por objetivo reduzir a reprodução viral? Não, nós não vimos no enunciado fazendo essa afirmativa que a recomendação era reduzir a reprodução viral. Isso é falso. Letra B. Essa recomendação tinha como objetivo impedir a penetração do vírus da pele pela pele? Não, também é falso. Letra C. Essa recomendação tinha como objetivo fazer com que reduzisse o processo de autoinfecção viral? Também não. A questão não traz nenhuma informação sobre autoinfecção viral. Tá certo? Só lembrando, qual era a recomendação? A recomendação era que as pessoas fizessem uma higienização adequada das mãos, tá certo? Então, preste bem atenção, logo após tossir ou espirrar. Então, vê só o que diz a alternativa D.
Essa recomendação tinha por objetivo reduzir a transmissão do vírus no ambiente? Sim ou sim? Sim, verdadeiramente. Esta é a alternativa correta. Ou seja, após a recomendação da OMS, que era fazer a higienização adequada das mãos, especialmente após tossir e espirrar, esta prática, esta medida reduz sim a transmissão do vírus no ambiente. Então a resposta correta é a letra D. E por que a letra E não é correta? Olha só o que é que a letra E diz. Que o objetivo era impedir a seleção natural do vírus existente. Falso, que em nenhum momento a questão traz essa afirmação, tá certo? Questãozinha foi fácil de se responder, questão aí do Enem no ano de 2014, tá certo? Pois bem, pessoal, então, quanto às considerações finais, eu trago para vocês basicamente uma reflexão. Vê só, preste bem atenção na seguinte situação. Se eu pegar uma semente de qualquer planta e colocar em um asfalto todo encimentado, não precisa ser cientista para saber que essa semente não irá germinar, porque ela não vai encontrar as condições favoráveis para a sua germinação, para o seu desenvolvimento. Então, pessoal, diante desta colocação, eu quero trazer para vocês o termo chamado terreno biológico. E o que vem a ser o terreno biológico? Somos nós. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: se nós cuidarmos desse terreno biológico, se nós nos alimentarmos bem, se a gente dormir bem, se a gente ingerir água na quantidade adequada, se a gente não tiver vícios químicos, se a gente tiver um médico de referência sempre que precisar, se a gente tiver adotar medidas de higiene, dificilmente os micro-organismos, em especial os vírus, terão condições de se desenvolverem em nosso corpo, causando assim doenças. Então precisamos, pessoal, ter cuidado com o nosso terreno biológico. Precisamos cuidar muito bem do nosso terreno biológico e assim nos tornarmos resistentes a esses micro-organismos, tá ok? Então é isso, pessoal. Chegamos ao final da nossa aula sobre os vírus. Essa foi a minha pequena contribuição para vocês, alunos do ensino fundamental, do ensino médio, aluno da educação de jovens e adultos, aos alunos que irão fazer aí o Exame Nacional do Ensino Médio, do Enem, ou de vestibulares tradicionais. Espero que tenham gostado. A vocês o meu muito obrigado. Valeu, pessoal. Por hoje é só.